Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Meu nome é Giovanni, sou psicólogo e hoje a gente vai falar sobre outra distorção cognitiva chamada minimização ou maximização. O que é esse processo de distorção cognitiva? É quando você minimiza suas qualidades e maximiza seus erros, as suas falhas. Então, por exemplo, um exemplo anterior que eu estava comentando com vocês sobre a desqualificação do positivo é algo muito comum, é muito parecido, porque você vai minimizar os seus pontos, os seus méritos e vai desqualificar vai minimizar as suas qualidades e vai maximizar os seus defeitos. Isso começa a entrar num processo onde você não consegue valorizar as coisas boas que acontecem com você. Porque você acha, por exemplo, que você, igual um exemplo que foi dado, de você estudar, tirar uma nota boa, é simplesmente uma coisa comum que todo mundo tem. Por exemplo, eu tenho um trabalho legal, eu consegui trabalhar com algo que eu gosto, automaticamente eu penso que todo mundo consegue, que isso é fácil, que não sei o quê. E hoje a gente percebe muito isso no geral. As pessoas, elas tendem a minimizar as vitórias das outras pessoas. A gente percebe isso muito no invejoso, né? De acreditar que os outros não merecem aquilo. Ou acontece muito quando a gente vai minimizar o trabalho das outras pessoas. A gente diminui a qualidade daquelas pessoas porque muita gente não entende. E isso a gente faz com a gente também. Então a gente minimiza as nossas vitórias, minimiza o nosso trabalho, minimiza a nossa vida, porque a gente acredita que a gente fez nada mais do que o necessário, nada mais do que o comum. Então, essa perspectiva de achar que você não fez nada mais do que o comum começa a dar uma certa insegurança sobre a sua vida. Porque o que não é o comum? Porque eu olho algumas pessoas sempre vão estar um pouco melhor do que eu, outros um pouco pior, mas eu vou perceber simples aquela parte que tá ligado àquela pessoa que tá melhor do que eu, que entra naquela questão de você perceber só aquilo que lhe convém, e entra junto com várias outras distorções cognitivas. Então, é muito interessante você começar a observar isso, porque você começa a perceber que elas vão trabalhando junto, essas distorções cognitivas, uma vai puxando a outra. E é muito importante a gente aprendendo a identificar elas, para começar a ficar muito mais fácil você lidar com seus pensamentos. De quando você começar a achar que as suas vitórias são muito menores do que realmente elas são, você começa a olhar, não é bem assim. Eu mereci isso aqui, eu conquistei isso, foi trabalhoso. Eu me dediquei horas para fazer isso aqui. Esse processo de você mudar a linha de pensamento automaticamente muda suas emoções e você consegue enxergar as coisas de uma forma mais neutra, uma forma que você consegue valorizar suas qualidades. Então, muitas vezes a gente tem que começar a tentar treinar o nosso cérebro a enxergar as coisas como elas são. Porque você achar que você é uma pessoa que não, vamos dizer assim, não é esforçada, que tudo é sorte, que nada acontece por acaso. Pô, tantos acasos acontecem com você. Você é tão especial assim, é sempre o acaso tá a seu favor. Com certeza alguma habilidade você tem, só que muitas vezes a gente coloca uns filtros na nossa mente e a gente não consegue enxergar a realidade como é que ela é. Às vezes você tem aptidões, que a gente chama, porque você pratica alguns pontos. Por exemplo, se você pratica vários esportes, é natural você ter habilidade em outros esportes, porque você tem mais aptidão no controle do seu corpo. Quem estuda muito, provavelmente vai ter mais aptidão para lidar com questões mais acadêmicas, porque pratica essa área. A mesma coisa da música. Quando alguém treina um determinado instrumento musical, a tendência é que ele tenha mais facilidade de aprender outro instrumento musical. Por quê? Porque fica muito mais fácil, você tem muito mais aptidão com aquilo ali. Então você que está entrando nesse processo de minimização, de achar que você não merece, que é tudo muito fácil, que não, simplesmente aconteceu e que seus defeitos são muito maiores, calma. Os seus defeitos, eles têm tanto valor quanto suas qualidades. A questão é, quando você usa sua qualidade num ponto importante, ela vai ter um valor muito grande. E quando você usa o seu defeito no momento errado, ele também vai ter um peso muito grande. O que a gente tem que começar a entender é que muitas vezes está muito mais relacionado ao momento e à nossa perspectiva do que realmente aconteceu. É o mesmo princípio de quem vai num palco. Ninguém percebe a falha de meio segundo que ele ficou, mas para ele parece que ele ficou um minuto sem falar nada. Então, quando você pergunta, eu teve um tempo que eu fiquei sem falar nada, a maioria fala assim, que tempo? Você falou sem parar o tempo inteiro, falou até rápido demais. Só que a pessoa estava tão acelerada, com tanto, vamos dizer assim, tanta gana de terminar aquilo lá, que ela maximizou aquela falha de meio segundo, que na cabeça dele passou quase um minuto que ele não falou nada, e aí para ele aquilo ali é o motivo da apresentação dele ser ruim. Sendo que, na verdade, nada mais foi do que uma pausa que foi até necessária e foi importante para a apresentação dele. Um defeito ajudou. Beleza, pessoal? Meu nome é Giovanni, eu sou psicólogo. Se precisar de alguma coisa, entre em contato aqui nas minhas redes sociais. Manda mensagem, aprenda um pouco mais sobre esses conceitos da psicoterapia. Tem vários vídeos no meu canal, tem vários vídeos aqui no feed de notícias aqui. Você pode aprender muito mais, tem toda essa série de vídeos sobre distorções cognitivas. E você vai começando a perceber, conforme você assiste esses vídeos, que o nosso cérebro, ele cria peça. A gente costuma falar nas psicoterapias que é como se você criasse um filtro, e esse filtro fosse vazando, como se fosse partes dessas informações. E esse filtro, ele fala assim, o que eu fiz não presta, por exemplo. E ele vai travar as coisas boas do que você fez, vai vir só o que não presta. Então vai vir um outro filtro, que é o 880, por exemplo,
o fato de ser extremista, você vai começar a olhar as coisas como se fosse uma coisa terrível e automaticamente começa a ver como algo catastrófico na sua vida, que vai acabar com o seu dia a dia, que você vai ficar desempregado, vai passar fome e automaticamente o mundo vai explodir. E as distorções são sempre assim. É um processo onde você sempre exagera os processos que realmente aconteceram na realidade. E é um processo que você tem que praticar, você tem que treinar. Não é uma coisa que fala assim, agora eu sei. Não, é praticar, é tentar identificar isso no seu dia a dia e conforme você for identificando, vai melhorando a sua qualidade de vida. A terapia, ela auxilia muito nesse processo. Isso aqui é terapia. É você trabalhar conhecimento nas pessoas, ensinar elas a perceber isso no dia a dia para que a vida delas fique melhor, tenha mais qualidade de vida. É fácil conseguir sozinho? Com certeza não. Mas tendo um conhecimento prático, vamos dizer assim, fica muito mais fácil você entender o que está acontecendo. Talvez você não consiga muitas vezes lidar com tudo isso, mas com certeza vai melhorar a sua qualidade de vida. Se tiver alguma dúvida, tiver com dificuldade, entre em contato, vamos marcar um horário, eu tenho certeza que vai mudar a sua vida aí. Terapia, ela ajuda muito. Muitas vezes é desvalorizada porque as pessoas não conhecem, mas se elas conhecessem, com certeza ia perceber o quão importante é para a vida delas. Beleza, pessoal? Tudo de bom para vocês, até mais, tchau, tchau.